Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo na paz de Cristo? Pode sentar, só está começando, amém, irmãos? Diga assim, Deus é bom. Olha, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Nós vamos agora ouvir a palavra, a direção do nosso bom Deus. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal. Já vamos direto aqui para a nossa mensagem. Peço para vocês, abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6. O versículo é o de número 13. Gênesis capítulo 6, versículo de número 13. Louvado seja Deus. Gênesis é bem facinho, né? Você pega aí no início da Bíblia, é o primeiro livro, capítulo 6, o versículo é o de número 13. Veja, antes de começar a nossa leitura, estava meditando em algo aqui interessante. Veja, existem situações que nós não vamos entender, situações que Deus ele vai nos pedir, algumas situações a qual Deus vai nos colocar e nós não vamos entender o porquê daquilo, sabe? O porquê, mas você não precisa entender, você só precisa obedecer. Amém, igreja? Aí eu estava fazendo aqui, pensando em algumas coisas, na hora que eu estava preparando a minha mensagem, falar, veja, em Cristo é necessário você morrer para viver. Dá para entender isso? Você tem que morrer para viver. Você tem que perdoar para ser perdoado. Para você receber, a Bíblia diz que você tem que o quê? Tem que dar. Então são coisas que às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Às vezes eu falo, né, que eu atendo situações de pessoas que chegam, pastor, estou passando por uma luta na minha vida financeira. Geralmente quando uma pessoa fala, está passando por uma luta financeira, eu tenho que atender e ver qual é a situação real daquela pessoa. Às vezes a pessoa chega a estar passando, às vezes até uma necessidade. A primeira coisa que eu falo para ela, você tem devolvido seu dízimo? A sua oferta? Às vezes até é estranho, né? A pessoa está vindo pedindo ajuda, eu estou falando que ela tem que devolver o dízimo e o quê? A oferta. Não é estranho isso? Dá para entender um negócio desse? Veja, eu fico até numa situação que é até meio assim, poxa, aquela pessoa está precisando de ajuda, eu estou falando para ela que ela tem que dar, que ela tem que devolver dízimo, que ela tem que ofertar, mas são coisas que a gente não entende. E é nesse momento que Deus ele age. Eu peguei algumas situações aqui na Bíblia que eu quero compartilhar com você. Situações de homens que eles não entenderam, porém eles só obedeceram. E eles foram honrados por Deus. Primeiro caso, é o nosso caso aqui do Noé. Veja aqui o que diz aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofé, fará compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás da arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima. Olha que interessante, geralmente, isso aqui é mensagem para outro dia, que eu estava vendo isso aqui, quando você faz uma casa, geralmente a janela fica onde? Na lateral, né? Nas laterais. Essa janela estava onde? Em cima. Você vê o que Deus faz. Se a janela tivesse ali do lado, creio eu que o Noé iria ficar olhando ali para o dilúvio, né? Aí o que Deus faz? Abre uma janela no alto, para quê? Para ele ficar olhando para onde? Para o alto. Mas deixa isso aí, é mensagem para outro dia. Vamos lá. E a porta da arca porás ao seu lado, falhás andares baixos, segundo e terceiros. Versículo 17.
Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, uma aliança, um concerto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Pula para o versículo de número 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o que a igreja fez. Para só um minutinho. Veja que situação. Deus, ele olha, para o povo, olha a situação do mundo, ele vê que as pessoas estavam corrompidas, o coração dos homens era um coração mau, coração violento, as pessoas já não temiam mais a Deus, e às vezes nós estamos vendo, estamos vivendo verdadeiramente esses últimos dias, aí, os tempos de Noé, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não respeitam a palavra, pessoas que não respeitam Jesus, pessoas que não respeitam a igreja. Você vê pessoas que não estão respeitando, homens, às vezes você vê brincando, zombando com a palavra de Deus, com a Bíblia, zombando, a gente vê em carnavais aí pessoas zombando de Jesus. É muito triste. Você vê que hoje verdadeiramente muitas pessoas estão perdidas. Só que naquele tempo, o que o Senhor fala? Olha, eu vou mandar um dilúvio. Vou acabar com todos os homens aqui. Com todos os seres viventes aqui, vou acabar. Porém, ele viu que Noé era justo. Deus não diz que a família de Noé era justo. Deus diz aqui que Noé era justo. Amém, igreja? Então veja a importância de você ser justo. Se você for justo, pode ter certeza que toda a sua casa vai ser salva. Amém? Mas aí tá bom, aonde que eu quero chegar? O Noé, imagino eu que ele ficou sem entender. Para mim fazer uma arca? Mas para que uma arca? Olha, eu vou mandar um dilúvio. Olha, vai vir uma chuva. Aí imagino eu que o Noé fala, chuva? Ele nunca tinha visto uma chuva. Ele nunca tinha visto água descer do céu. Ele nunca tinha visto isso. Mas o que o Noé faz? Ele obedece. Ele obedece todas as instruções do Senhor. Ele só obedeceu. Existem situações na nossa vida que nós não vamos entender, volto a dizer. Eu só tenho que parar para ouvir a palavra de Deus e obedecer. Existem coisas que você vai ver, poxa, parece que não tem lógica. É que nem eu estava falando aqui, olha, é melhor dar, eu tenho que dar para me receber. Eu tenho que perdoar para ser perdoado. Eu tenho que morrer para viver. Que negócio é esse? Então são algumas coisas que Deus ele pede para a gente que a gente não vai entender. E o Noé, mesmo sem entender, ele começou a construir aquela arca. Passando-se anos e anos, ele obedeceu. Imagino eu que muitos passavam ali e zombavam do Noé. Porque é a mesma coisa, irmãos. Já aconteceu aqui. Às vezes tem pessoas que passam aqui na frente da igreja e zombam. Olha os crentes besta. Sabe o que a gente vê, Eu vejo esses dias, eu fui levar um jovem em casa. Aí quando eu voltei já era umas 10, 11 horas da noite. Aí eu falei para minha esposa, vamos parar aqui no posto de gasolina, acho que ali deve ter um lanche, a gente come rapidinho, vamos lá? Aí paramos, aí quando eu cheguei, entrei dentro do posto, da conveniência, aí tinha um pessoal, tinha pouca gente, aí quando eu olho para um lado, tinham lá com uma garrafa de cerveja, bem vestido o rapaz, sabe, um senhor, provavelmente era um empresário que estava ali, até minha esposa falou, acho que ele era um empresário, ele estava fechando alguma coisa ali e tal. Só que ele olhava assim, estava assim, ó. Aí eu olho e falei, meu Deus. O cara ele não conseguia ficar, nem sentar direito. Aí quando eu sento na cadeira que eu olho para frente, o outro com a garrafa de pinga. Você vê bebendo pinga pura. Você olha para o olho do cara, o olho do cara estava virando assim, ó. Aí você fala, meu Deus. Eu falo, como é que a velha criatura, como é que eu pude estar nessa vida um dia? Só que veja, hoje a gente olha aquilo ali é loucura. Aquela pessoa está se destruindo. Mas aquelas pessoas quando olham para a gente, olha, o crente é doido. O crente é louco. Para muitos é loucura você acordar de manhã e vir aqui para a igreja.
Sabe, você louvar um Deus que você não está vendo Ele, mas você está crendo que Ele está aqui. Deus está aqui. Você não está vendo Deus, mas Ele está aqui. E muitos dizem que isso é loucura. Imagino que quando Noé estava construindo aquela grande arca, todos passavam, zombavam, esse cara está doido da cabeça. Esse cara perdeu o juízo. Mas a Bíblia diz aqui, se você for ler adiante, que Deus mandou o dilúvio e destruiu todos os seres viventes da face da terra, exceto Noé e a sua família e alguns dos animais. Imagine aqueles homens tentando entrar na arca e Deus já tinha lacrado aquela arca, não tinha como nem entrar e nem como o quê? Sair. Imagine o desespero daqueles homens, a água subindo, 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 e agora já não tinha mais tempo de se salvar. Já não tinha mais tempo. Mas porque eles poderiam ter se arrependido antes, quando Noé estava pregando para eles. Veio o dilúvio, aí passaram-se ali 40 dias e 40 noites, Deus parou, né, a chuva, e ainda demorou um tempo ainda para as águas baixar. Mas quando as águas baixaram, Deus falou, agora você pode sair, Noé. Quando as portas se abriu, meus irmãos, o Noé, ele era o dono do mundo. Era só ele, a família dele, aqueles animais, diga glória a Deus. Deus abriu a porta e falou assim para Noé, imagina, ó, é tudo seu. É tudo seu. Você vê uma porta se fechou, para uma outra porta maior o quê? Se abrir, diga glória a Deus. Vale a pena você obedecer sem entender. Hoje pela manhã, eu já estava com essa mensagem aqui para pregar, e eu fui fazer a leitura da Bíblia com os irmãos que oram aqui comigo na madrugada. Eu estava lendo aqui Lucas, coloca para mim Lucas, fazendo um favor, outro exemplo, capítulo 1, versículo de número 36. Lucas, capítulo 1, diga assim, mesmo sem entender, eu tenho que obedecer. Vamos ver outro caso aqui. Esse caso estava lendo hoje na minha leitura da Bíblia. Versículo de número 26. 26. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 34. E disse-lhes Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço... O que, igreja? O que ela disse aqui? Só para dando uma pausa aqui. Eu não entendo. Como é que isso vai acontecer? Não tem lógica. Eu não conheço o varão. Eu estou aqui, ó, me preparando para se casar. Mas eu nunca conheci um homem, nunca me deitei com um homem. No versículo 35 diz assim: e respondendo o anjo disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é o quê? Impossível. Olha o versículo 38. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se o quê? Olha que história. Imagine que situação. Uma mulher de Deus,
uma mulher temente a Deus chamada Maria, recebe a visita de um anjo. O anjo chega para ela e fala: Maria, olha, Deus se agradou de você. Olha, Ele tem visto que você é uma boa mulher. E por isso você vai engravidar. Eu vou engravidar. Na cabeça da mulher, fala assim: eu vou engravidar de quem? Do José. Mas para isso eu vou ter que me casar com ele, né? Eu estou me preparando para casar ali com o José e tal. Mas não, fala assim: não, você vai engravidar do Espírito Santo. Engravidar hoje não acontece mais isso, viu, pessoal? Hoje não vai acontecer mais isso. Já aconteceu, viu? Se a mulher chegar e falar: eu não engravidei de quem foi? Foi do Espírito Santo. Não, acontece não. Mas naquele tempo, ali o anjo apareceu. E a Bíblia diz ali que ele chegou e falou: olha, você vai engravidar. Ela falou: mas como é isso? Como é que vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. Se fosse nos dias de hoje, ela ia falar assim: olha, eu estou noiva. Eu estou me preparando para me casar. E aí o que ela faz no início? Fala: está certo. Se foi Deus que mandou o Senhor, eu vou obedecer. Se essa palavra está vindo de Deus, eu vou obedecer. Está aqui a tua serva. Cumpre em mim segundo a tua vontade. Veja, essa mulher, mesmo sem entender, ela obedeceu. Mesmo sem entender, ela foi fiel a Deus. Ela estava arriscando a vida dela, porque imagine, naquele tempo, a mulher considerada adúltera, vocês sabem o que acontecia com ela? Ela apedrejada. Já pensou? A mulher nem se deitou com o homem, nem se tinha se casado, já aparece grávida. Que negócio é esse? Isso é loucura. Mas ela arriscou a vida dela. Mas para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Por isso que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Mesmo sem entender, eu só vou obedecer. Mesmo sem entender, eu só vou servir. Deus falou comigo, eu vou obedecer. E muitas das vezes Deus vai estar falando com você, eu nem sei o que Deus está falando com você. Mas uma coisa é certa, como o pastor Jaime, ele sempre fala, né? Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo fala ao coração de vocês, o que você tem que fazer. Às vezes você está aqui hoje, você fala: pastor, estou passando por uma luta financeira, mas mesmo sem entender, hoje você vai começar a ser dizimista. Mesmo sem entender, hoje você vai começar a ser ofertante. Porque Deus, Ele vai honrar, diga glória a Deus. Então, mesmo sem entender, essa mulher obedeceu. E mais à frente, você vai ver que ela gerou ali o nosso Senhor Jesus, amém? Imagine, ela estava gerando algo grande dentro dela. E ela é ali, nunca que ela foi esquecida. Lógico que Maria, eu sempre falo, Maria não operava milagres, nunca operou milagres, mas ela foi agraciada, ela foi escolhida pelo Senhor, amém? Para gerar o nosso Senhor Jesus, diga glória a Deus. Então, isso é importante. Então veja que bênção, ela recebeu uma grande bênção. Quem quer receber uma grande bênção do Senhor? Então, sem entender, só obedeça. Outro exemplo que eu quero dar para você, dentro aqui desse texto aqui, eu vou dar 2 exemplos. Coloca para mim Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Eu creio que essa mensagem aqui vai crescer durante esse dia. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhes tinha o quê? Dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu da onde? De Harã. Olha aqui, que interessante. Mesmo sem entender, imagine, Deus aparece para Abrão agora: Abrão, você vai sair da sua casa. Você vai sair do meio da sua parentela. Você vai sair do seu lugar de conforto. E eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Como assim? Para uma terra que eu te mostrarei. Para onde eu vou ir? Não, você vai sair, Abraão. Você vai ter que sair. Só saia. Deus não mostrou para onde ele iria.
Deus só falou o seguinte: eu vou te guiar. Diga glória a Deus. Isso é importante. Quando você decide obedecer a Deus, Deus ele vai te guiar. Mas pode ter certeza que para onde Deus te guiar, Ele vai te guiar para lugares bons, amém? E a Bíblia diz aqui que o Abraão decide obedecer. E ele sai da casa dele, do meio da parentela. E a Bíblia relata que ele vai indo, e Deus vai suprindo as necessidades dele, amém? Deus vai com ele nessa caminhada. E para você, só resumindo aqui, Deus fez do Abraão o pai de nações. Ele é o pai das nações, diga glória a Deus, o pai de multidões. Mas porque ele decidiu obedecer. Mas aí chega um tempo que Deus aperta mais algumas situações. Deus faz alguns pedidos ali até maiores para o Abraão. Sabe, às vezes algo sem entender. Aí você vai ver aqui que durante essa caminhada Deus dá um filho para o Abraão. Demorou, mas veio. Diga assim, às vezes demora, mas vem. Você crê que a sua bênção vai vir? Ela já está chegando, amém? Já está tudo preparado. Diga assim, já está tudo preparado. Aí passaram-se o tempo tal, e o Abraão ali, nada sabe, a esposa ter filho, nada dele ter o filho dele e tal, só que aí Deus cumpre. Deus manda o Isaac. Antes veio o Ismael, numa desobediência, mas depois Deus mandou o Isaac, que era o filho da promessa. No capítulo 22, pula para o capítulo 22 aqui. Olha o que diz o capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Versículo 2: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali holocausto sobre uma das montanhas que eu o quê? Te direi. Dá para entender isso, irmãos? Tem lógica uma coisa dessa aqui? Como assim, pastor? Deus promete um filho, e agora Deus está fazendo o quê? Me dá o filho. Você vai sacrificar o filho. Dá para entender uma coisa dessa? Não dá, irmãos. Se você está falando aqui hoje, você fala assim, dá para entender, é porque você não estava no lugar de Abraão. Que eu queria ver você no lugar, nós, lá, ali no lugar de Abraão. Hoje nós entendemos porque nós sabemos o que está escrito, mas imagine você na pele dele agora. Aquele seu filho, aquele filho que você ama, sabe, aquele filho que você estava vendo crescer, o seu amor, o amor da sua vida, aquele filho que você esperou tanto tempo, ele chegou. Diga glória a Deus. Só que Deus aparece para ele agora e fala: Abraão, agora você vai me dá o seu filho, você vai sacrificar o seu filho. Imagine que a cabeça do Abraão começou: peraí, Deus falou que Ele me deu, agora Ele quer de volta o meu filho. Ele ficou pensando, só que o Abraão, ele obedeceu. No versículo de número 3, o que ele faz? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus, o quê? Lhes disseram. Ele obedeceu, irmão. Mesmo sem entender, só obedeça. Diga glória a Deus. Mesmo sem entender, eu só vou obedecer, só vou honrar. Imagine que a cabeça do Abraão, sabe, estava ali: meu Deus, que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Ele só obedeceu. Deus falou que esse menino, ele é o menino, ele é o filho da promessa. Agora Deus está mandando eu sacrificar o filho da promessa. Ele se levanta, ele pega ali 2 servos dele, ele se prepara para ir sacrificar, e ele vai com o menino. A Bíblia diz no versículo 4, vou adiantar aqui, diz assim: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5, e disse a Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento e o moço, e iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos o quê? A vós. Eu gosto disso aqui, veja, o Abraão não levou os 2 servos dele, ele deixou, porque Deus tinha falado com quem? Com Abraão. Provavelmente aqueles 2 servos iam falar: esse Abraão está doido, ele perdeu o juízo. Então existem situações que você não tem que contar para as pessoas, coisas que Deus pede para você, que você não tem que contar para ninguém. Vai ter que ser você e Deus, porque vai ter pessoas que vão olhar para você e falar: é loucura, o que você está fazendo é loucura, o que você está fazendo. E eles vão tentar te parar. Então o que o Abraão faz? Ele fala o seguinte: olha, eu vou ir ali com o menino adorar,
Mas depois de adorar a Deus, de sacrificar o Senhor, de fazer os nossos sacrifícios, nós tornaremos. Veja, isso é fé. E aí, só resumindo aqui, no meio do caminho, na hora que eles estavam subindo o monte, o Isaac chega para o Abraão e fala: papai, olha, eu estou vendo aqui que está tudo preparado, mas está faltando uma coisa. Cadê o cordeiro? O que o Abraão fala? Deus proverá, meu filho. Diga assim: isso é fé. Mesmo sem entender, só obedeça. Só obedeça. O Abraão não estava entendendo nada, mas ele sabia que Deus estava trabalhando. Mesmo sem entender, obedeça. Mesmo sem entender, Deus vai prover. E a Bíblia relata que ele foi no momento do sacrifício, que ele já estava lá, estava tudo arrumado para sacrificar o menino. Só estou resumindo aqui, para a mensagem não ficar muito longa. Na hora que ele está pronto para sacrificar o menino, Deus manda o anjo, fala: Abraão, para. Eu vi que você é fiel. Você não precisa fazer isso não. Agora estou vendo que verdadeiramente você teme a Deus. Diga glória a Deus. E quando Abraão vira o rosto, estava lá preparado. Deus já tinha mandado a provisão. Sabe o que acontece? Com quem mesmo sem entender obedece, Deus ele manda a provisão. Quando você menos esperar, você vai ver que a provisão de Deus vai chegar. Mesmo sem entender. Diga glória a Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. O que ele diz aqui? Porque os meus pensamentos não são os vossos o quê? Pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus o quê? Caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diga glória a Deus. Olha que interessante. Às vezes você tem planos, quem tem planos aqui? Você tem que ter planos. Se não tiver planos, você tem que ter propósito na sua vida. Você tem que ter alvo, senão quem não tem alvo não vive. Você tem que ter alvo, colocar alvos, propósitos na sua vida. Você tem que ter propósito de oração. Quem não faz propósito de oração não vai orar. Quem não faz propósito de leitura da Bíblia não vai ler a Bíblia. Quem não faz propósito para vir para os cultos não vai vir. Você vai: hoje eu não vou para o culto não estou com vontade. Tem gente que é assim hoje, pessoal. Hoje eu não estou com vontade de ir para o culto, não vou. Que negócio é esse? Não estou com vontade de ir para o culto? Existe isso? Mas para trabalhar você vai. Quem aqui já foi algum dia trabalhar sem vontade? Só eu? Só eu? Tem alguém aqui? Levanta. Meu irmão, peraí, para de hipocrisia, né? Não é verdade? Você nunca foi trabalhar sem vontade? Mas foi, não foi? Por causa do quê? Né? Agora, para vir para a igreja, para buscar o seu Senhor, você não vem sem vontade? Você já foi para o trabalho com dor de cabeça? Tem gente que já foi para o trabalho até doente, com medo de perder o próprio trabalho. Outros foi para o trabalho porque não podia faltar. Porque às vezes tem pessoas que, para ela receber, ela tem que trabalhar. Se ela não trabalha, ela não recebe. Tem pessoas que é assim, não é verdade? Mas mesmo doente trabalha, mesmo com dor de cabeça trabalha, mesmo sem vontade trabalha. Não estou com vontade de ir para a igreja não. Hoje eu não vou não. É assim? É assim? A vida não é assim não. Por que eu venho para a igreja? Porque eu amo Deus. Por que você está aqui hoje? Porque você ama Deus, não é verdade? Então veja, voltando aqui para não perder a nossa mensagem, os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. É importante você ter planos, é importante você fazer propósitos, mas quando Deus te dá uma direção, decida obedecer Ele. Eu sempre falo, irmãos, o sonho do antigo Leandro, sabe, o meu sonho quando eu aceitei Jesus era o quê? Ser um empresário.
Eu tinha um sonho de ser um empresário. Eu queria ser um empresário para sustentar a obra de Deus. Na hora que eu entrei eu falei, eu quero ser um empresário, eu quero sustentar a obra de Deus. Eu queria, pegar ali um valor, falar assim, olha, eu vou abrir uma igreja, que nem aqui hoje, preciso abrir a igreja, vou abrir uma igreja lá em Barra de Jangada. Encontrei um salão lá. Eu ia chegar para o pastor, eu vi um salão ali, eu vou pagar 1 ano aquele salão. 1 ano eu vou estar pagando de aluguel para aquele salão, coloca um pregador lá. Eu queria pagar, eu vi o aluguel da minha igreja. No tempo, o aluguel da igreja onde eu me converti era 15 mil reais. No tempo, imagine, mais de 20 anos atrás, 15 mil reais. Hoje, o aluguel lá, eu vi que estava chegando a quase 100 mil reais. É pouco dinheiro? Falei, poxa, já pensou você pagando o aluguel da sua igreja? Pastor, fica tranquilo, esse mês aqui, eu vou pagar aqui, Se fosse naquele tempo, eu vou assinar um cheque. Hoje você fala, pastor, vou fazer um pix agora para a conta aí do proprietário, vou pagar o aluguel. Quem tem fé? Você tem fé de pagar o aluguel da igreja? Mas quando o pastor pede 120 reais, às vezes, pessoal, vamos levantar 100 pessoas com 120 reais. Eu dar 120 reais na igreja? 120 reais. 100 pessoas com 120 reais. Às vezes tem pessoas que reclamam. Tem pessoas que murmuram quando o pastor fala de dízimo e oferta. Tem pessoas que é assim. Porque elas não conhecem os planos de Deus. Elas não entendem os planos do Senhor. Então veja, tem que ter propósito. Você vai fazer um propósito, meu Deus, vou fazer um propósito de oração, vou fazer um propósito de leitura da Bíblia, vou fazer um propósito para me congregar. Às vezes um propósito até de ofertar. Você colocar no seu coração, estou dizendo que você tem que fazer isso, Deus tem que falar com você, como um dia Deus falou comigo, toda santa ceia, Senhor, eu vou dar um valor de tanto na obra. O Senhor vai me dar condições. Nós temos 12 santas ceias no ano. O Senhor vai me dar condições de fazer uma boa oferta na tua casa. E na última Santa Ceia, eu vou fazer a melhor oferta do ano. Vou fazer melhor do que eu fiz todo ano aqui. Deus vai te honrar. Deus vai multiplicar na sua vida. Diga glória a Deus. Então, decida viver os sonhos de Deus. Decida viver os planos de Deus. Os seus planos são pequeninos perto dos planos e sonhos de Deus. Amém? Então, hoje, decida, Senhor, eu vou viver os sonhos de Deus. Eu falo que, como eu te ensinei, eu queria ser um empresário, mas Deus não me chamou para enriquecer, mas Deus me chamou para enriquecer a muitos. Quantas pessoas no tempo de ministério que eu tenho, que veio para a igreja, que prosperou, tem pessoas que se tornaram ali empresário, pessoas que estavam na miséria, fracasso, derrota, que hoje são colunas dessa obra, amém? Mas foi para isso que Deus me chamou. E hoje eu vivo feliz. Para mim é uma alegria ver você prosperando, ver você, vencendo, ver você conquistando, amém? Então Deus é fiel. Viva os planos de Deus, mesmo sem entender. Só obedeça e Deus vai te honrar. Ele vai fazer de você grande, vai te colocar em grandes lugares, junto de grandes pessoas, e Ele sempre manda a provisão, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloque sua mão no seu coração. Deixa eu fazer uma oração aqui pelos irmãos que nos acompanham aqui pelas redes sociais e depois a gente continua aqui. Jesus, eu quero aqui unir minha fé com a fé de cada irmão que ora comigo aqui na igreja. Nós nos colocamos aqui na Tua presença. Mas antes de finalizar, meu Deus, aqui, essa live, eu venho te pedir uma bênção especial na vida de cada irmão que nos assiste. Pessoas que estão perto, longe, distante, em outros países. Mesmo sem entender, esta pessoa, ela compreendeu que ela tem que obedecer. Vale a pena obedecer. Quem obedece recebe livramento, quem obedece as portas se abrem. Quem obedece vai viver grandes coisas de Deus, grandes planos de Deus. Quem obedece sempre tem a provisão. Vale a pena obedecer mesmo sem entender. Como é que eu entendo? Como é que nós vamos entender que melhor é viver com 90 do que com 100? Como é isso, Senhor? Com 90 eu vou viver melhor do que com 100? Se 100 é mais, o menos com Deus se torna mais. E o mais sem Deus se torna menos.
Jesus, abençoa. Abençoa cada irmão, meu Deus, que aqui está, Pai. Visita cada casa, dando a vitória para esses meus irmãos, em nome de Jesus.